Graça e paz. Que bom, não é? Estarmos aqui. É bom? Amém. Então é bom. Se nós concordamos que é bom, é bom. E glória a Deus. E esse ano será uma bênção. Já está sendo, não é? Você já profetizou isso na vida de alguém? Olha, 2019 vai ser fantástico na sua vida. Já falou? Então não perca a oportunidade, fale agora para a pessoa que está do teu lado. Olha, 2019 vai ser um ano abençoado na sua vida. Vai ser demais. Está preparado? Para tudo que vai vir? São coisas boas. Nós estamos falando de coisas boas, não é? Então se preparem. Tem que ficar preparado. Pegue aí. Receba. Se não estiver preparado, vai para a pessoa que está do lado, preparado. Então precisamos estar preparados, não é? Muito bem. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de João. Bênção, né? Desde o começo que nós chegamos aqui, Deus já começa a falar conosco. Amém? Através daquilo que nós cantamos. E agradecemos, né, ao grupo, Camila, os meninos, esses meninos que se esforçam para nos banquetear com esse tempo. E é uma bênção. Segunda carta de João, versículo 8. Diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. É assim que está na sua Bíblia? Muito bem, eu vou ler novamente. Diz assim, segunda carta de João, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos proporciona estar aqui. Obrigado porque nós já pudemos perceber a Tua presença aqui desde o momento que nós chegamos, Pai. Isso é o cumprimento da Tua palavra que diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Então, por isso, pela Tua palavra e pela fé que temos em Ti, nós acreditamos e temos convicção de que o Senhor está aqui, está conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela oportunidade de estarmos nos congregando, também em cumprimento à Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, neste momento, que o Senhor fale conosco e continue falando assim como já tem falado há tanto tempo, tantas vezes. E nós não queremos ser ouvintes esquecidos, mas nós queremos ser praticantes daquilo que nós temos ouvido aqui neste lugar, aquilo que nós temos visto na Tua palavra, porque nós queremos ser cada vez melhores e cada vez mais parecidos contigo, Pai. O nosso objetivo em cumprimento à Tua palavra é chegarmos à estatura completa de Cristo, assim como o Senhor foi como homem,
E a Tua palavra diz que nós temos condições de ser também. E nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão especiais, que são reservados para preparar-nos para aquilo que há de vir. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo que habita em mim e em você. E a Bíblia diz que é Ele quem nos ajuda a compreender aquilo que talvez o nosso raciocínio ou o nosso intelecto não seja suficiente para compreendermos, não é? A Bíblia diz que é Ele quem nos revela aquilo que nós precisamos saber. Amém? E Ele não está vagando por aí, mas Ele está dentro de você e dentro de mim. Nós somos templo dEle. E isto é bom demais. Glória a Deus. Essa semana eu fiquei feliz, porque eu não sei se você se lembra, há um tempo atrás, no ano passado, parece que faz tempo, né? Falar assim no ano passado, mas foi outro dia aí. Mas em algum dos momentos do ano passado, eu, numa oportunidade que tive, falei aqui a respeito de estarmos preparados, né? Preparados para aquilo que pode nos vir, as questões que podem aparecer para nós, as oportunidades, os desafios. E naquela ocasião eu citei um pastor que está aí envolvido não só no seu ministério, mas também ele tem uma participação política, não sei se você lembra. E essa semana eu fiquei feliz porque eu vi que essas coisas se confirmam, não é? E mais uma pessoa do nosso meio, quando eu digo do nosso meio, eu quero dizer, faz parte da igreja cristã, evangélica, e ela foi, essa pessoa, uma outra, né? Essa semana foi muito bombardeada por algo que ela disse, e quando ela esteve ali em meio a uma reunião ou uma mesa redonda de, podemos chamar assim, de pessoas ávidas por pegá-la em sua própria palavra, pessoas preparadas, pessoas da mídia, né, da mais alta mídia, ela conseguiu se sair maravilhosamente bem. Se você não sabe, eu estou falando da pastora, que agora, além de ser pastora, advogada, educadora, ela também foi nomeada como ministra da mulher, dos direitos humanos e da família, não é? O nome dela é Damares. E eu achei interessante o preparo dela. Ela, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas ela respondeu não só com a Bíblia. Aliás, pouco ela usou a Bíblia. Ela respondeu com a sua formação de professora, de educadora, de advogada, mas em determinado momento ela falou: eu não posso, em momento algum, negar a minha fé e negar quem eu sou e em quem eu acredito. Mas eu respondo a vocês não como pastora, respondo a vocês como educadora e como advogada. Isso mostra a todos nós a importância de estarmos preparados sempre. Então eu quero incentivar-nos, não é? A aproveitar-nos mais um ano, mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos nos preparando. Preparando para quê? Para tudo que pode aparecer na sua frente como desafio, né? De repente você e eu somos pegos na mesa de casa por uma pergunta que pode vir dos nossos filhos. E eu lhe pergunto: você está preparado para responder todas as perguntas? Olha que são perguntas difíceis às vezes. E às vezes nós não estamos preparados. Achamos que estamos, mas não estamos. E como nós podemos nos preparar? Correndo atrás, né? Correndo atrás de quê? Paulo deu uma boa dica em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é, a boa, agradável e perfeita. Acertei a ordem? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo falou, você não tem que se conformar com o mundo, com o sistema, você tem que renovar a sua mente. E eu lhe pergunto, irmão, como é que você pode renovar a mente? Colocando conhecimento novo, aonde tem o conhecimento que não é novo. Renovar para mim é colocar o novo no lugar de algo que já está ali há algum tempo. Ah, mas é para aprender alguma outra coisa que não é a Bíblia? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você precisa renovar a sua mente. Leia a Bíblia. Ore, estude, leia uma literatura, leia um livro, não fique parado. Você sabe que não é esse o tema que nós vamos falar, mas aproveitando um gancho, muitas pessoas têm tido problema de enfraquecimento da mente. E os médicos nomeiam isso como Alzheimer. E sabe que a mente é como um músculo, que se você não usa, ela vai atrofiando? Quando nós não nos fortalecemos e não fazemos exercícios, o nosso corpo vai perdendo vontade de se mexer, vai ficando preguiçoso, os músculos vão se amolecendo e vamos ficando atrofiados. A mente é igual. Então, quem não lê, quem não estuda, quem não olha alguma coisa nova para ocupar a sua mente, quem não faz conta, fica com a sua mente atrofiada também. Então, não pense, mas eu não estou mais na idade de ler. Leia. Leia a Bíblia. Lê de trás para frente, lê de frente para trás. Lê pelos evangelhos, lê pelas cartas, leia pelos livros, leia os livros poéticos, leia alguma coisa. Não fique parado. Nós precisamos crescer, amém? Muito bom. Então vamos aqui no que João disse. O versículo 8 diz assim, olhai por vós mesmos. Ou seja, cada um cuide de si, para que não percamos o que temos ganhado. Ele está dizendo aquilo que nós temos recebido ao longo do tempo. Talvez você tenha ganhado conhecimento, por exemplo, ao longo de 10 anos, ao longo de 20 anos, ao longo de 1 ano, ao longo de 40 anos, eu não sei. Então ele diz, cuidado com você mesmo, para que você não perca aquilo que você já tem recebido, já tem ganhado, aquilo que você já, de alguma forma, adquiriu. Se ele está nos alertando, cuidado para que você não perca aquilo que, de alguma maneira, você já adquiriu, é porque existe a possibilidade de perdermos. Senão, não estava registrado aqui. Se ele teve o cuidado de falar, cuidado para não perder aquilo que você já tem recebido, significa que é possível perdermos. E aí ele termina, ou continua a frase dizendo assim, antes recebamos o inteiro galardão. E uma pergunta para todos nós, se João teve o cuidado de colocar aqui o inteiro galardão, significa que nós podemos receber pela metade? Sim. Podemos receber apenas 1/3? Sim. Podemos receber 90%? Podemos receber 10%. Podemos receber aquilo que, de acordo com o texto, nós mesmos cuidarmos para receber. É interessante que ele não colocou a responsabilidade em Deus, ele não colocou a responsabilidade no Espírito Santo, ele não colocou a responsabilidade em nenhuma pessoa terceira a cada um de nós, mas ele colocou a responsabilidade sobre cada um de nós mesmos, individual.
Eu sou responsável por aquilo que eu tenho recebido. E sou responsável também por aquilo que quero receber. Você é responsável por aquilo que você tem recebido. E é responsável também por aquilo que quer receber. Isso pode nos remeter à palavra que Jesus falou ou propôs em parábola quando ele disse a respeito dos talentos, não é? Ele distribuiu talentos a algumas pessoas, 3 exatamente. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. E ele falou, cada um de vocês vai cuidar do talento que recebeu. E quando o homem voltou para prestar conta a respeito daqueles talentos, o que recebera 5, por si só, a estratégia foi dele, ele usou recursos disponíveis, mas a estratégia quem traçou foi ele mesmo, de acordo com a parábola. Ele granjeou outros 5. O homem que recebeu 2, a Bíblia diz que ele granjeou outros 2. E o homem que recebeu 1, por estratégia dele, enterrou, guardou e esperou que o dono dos talentos voltasse. Então, a Bíblia diz a nós, e está nos mostrando, que o responsável por aquilo que nós temos, por onde nós chegamos e por onde nós vamos chegar, somos nós mesmos. Às vezes nós queremos culpar uma série de pessoas, né? O problema é a igreja que eu vou. O problema é a cidade que eu moro. O problema é o bairro onde eu nasci. O problema é o presidente que foi eleito ou o que saiu. O problema é da escola em que eu estudei. O problema foi da professora que me ensinou aquela matéria. O problema é do marido que eu casei. O problema é minha esposa. O problema são os meus filhos. O problema é a qualidade da comida. O problema é o trabalho onde eu estou. É normal que todos nós vamos dando desculpas e terceirizando as responsabilidades. Mas há uma lição no curso de hombridade em que ele usa um exemplo de um presidente dos Estados Unidos que ele sofria muito por causa disso. As pessoas colocavam muito a culpa uns nos outros e aí iam sempre reclamar no gabinete do presidente. E ele colocou uma placa em cima de sua mesa e na placa estava escrito: as transferências de culpa terminam aqui. Então as pessoas chegavam lá para reclamar e quando começavam a reclamar de alguém, ele falava: não, fale de você. Em que você é culpado? Porque é comum que todos nós tenhamos alguém ou algo ou alguma coisa para colocar a culpa. Mas João está dizendo o seguinte: cuidado, para que você retenha aquilo que você tem recebido e tome mais cuidado ainda para que você receba inteiro o galardão. Galardão é um presente. E eu lhe pergunto, você quer receber o seu galardão inteiro, pela metade? Que tipo de fatia você quer receber daquilo que está direcionado e reservado para você? Eu quero receber 100%. Porque se a Bíblia diz que há um galardão, é porque há. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não é uma historinha que foi inventada ou criada para nos entreter. Nós não estamos aqui para passar um tempo, como passatempo, eu quero dizer. Nós estamos aqui para crescermos, aprendermos e cumprirmos aquilo que está escrito em Efésios, até que todos cheguemos à estatura completa, a varão perfeito. E no versículo seguinte ele fala assim: para que deixemos de ser meninos inconstantes. Significa que quando nós não recebemos tudo que nós temos disponível para recebermos, nós ficamos como meninos, inconstantes, porque a falta de conhecimento também torna alguém imaturo.
sobre aquele assunto, sobre aquela situação. E quando João está falando aqui a respeito de recebermos, pense em tudo. Ele não especificou se é algo físico, se é algo espiritual, se é algo... Não está especificado. Ele simplesmente fala aqui, cuidado. Aquilo que você já tem recebido, se você não tomar cuidado, você pode perder. E olha, tome mais cuidado ainda. Fique atento para que você receba o galardão completo. Em Apocalipse há uma série de textos que são finalizados assim: ao que vencer. Lembra desse texto? Já ouviu algum deles? Diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei. Ao que vencer. Significa que você está fazendo parte de algo que você não pode ficar pelo caminho, e eu também. Você não pode desistir, e eu também. Talvez por isso Paulo fez tanta, ou pelo menos 2 vezes, talvez até mais, citou como exemplo daquilo que ele estava falando às pessoas a quem ele estava direcionando suas cartas, que inclusive é para nós também, e ele dava exemplos de um corredor. E ele falava, se você olhar o texto ali da segunda ou primeira carta de Coríntios, capítulo 9, é onde ele fala sobre isso, vamos olhar lá. Primeira carta de Coríntios, capítulo 9. Ele começa no versículo 15, mas no versículo 24 ele fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Vocês não sabem que todos correm, mas é apenas um que leva o prêmio? É isso que ele está falando. E ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis, o prêmio. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O versículo 26 diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não combatendo o ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Um outro texto que nós poderíamos fazer um paralelo a esse é o texto de Hebreus 12. No versículo 1, capítulo 12 de Hebreus, verso 1, onde o autor diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E o versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. O autor está dizendo: corra com paciência a carreira que lhe está proposta. A Bíblia nunca falou que nós estávamos participando de uma corrida rápida. A Bíblia diz que nós estamos em uma carreira. Paulo usa esse nome, não é? Nós estamos participando de algo,
Estamos fazendo parte de um reino e nenhum de nós sabe aqui nessa terra o quando para você individualmente essa vida finita acaba. Nós sabemos que temos uma vida eterna e ela está garantida pelo sangue de Jesus. Ela está garantida a você e a mim se os nossos nomes estiverem escritos, no livro da vida. Mas para essa vida que nós estamos aqui participando, fazendo parte desse contexto, nós não sabemos que dia que acaba a sua, que dia que acaba a minha, Há um pastor que ele fala que nós estamos todo mundo com uma senha aí. A qualquer momento a sua pode ser chamada, você não estava nem esperando, nem sabia que era o seu número, e de repente você descobre que era você. Mas o fato é, estamos preparados para quanto tempo? É muito comum que na igreja, eu não quero dizer nessa igreja, eu quero dizer no corpo, no reino de Deus, as pessoas cheguem, corram muito, e de repente você vê aquela pessoa que deu um pique, que parecia que ia furar a parede de tanto que ela estava correndo, de repente ela se cansa. Porque nós não estamos numa corrida rápida. Você sabe que Paulo, e eu estava olhando isso, Paulo em Atos, quando diz que Barnabé foi buscar a Paulo, isso está registrado ali no capítulo 11 de Atos. A Bíblia diz que Barnabé foi buscar a Paulo na cidade de Tarso, onde era a sua cidade natal, porque Paulo, depois que ele se converteu, ele passou um tempo, justamente porque, às vezes nós lemos a Bíblia e como as coisas acontecem entre uma folha e outra, passa pela nossa cabeça que Paulo se converteu e no outro dia ele já saiu escrevendo todas essas coisas maravilhosas. Paulo foi responsável por escrever grande parte do Novo Testamento, mas ele não recebeu isso no segundo dia em que ele estava convertido. Paulo passou um tempo, e não pouco, sendo trabalhado por Deus, se preparando, para que o dia que ele fosse buscado, como foi por Barnabé, ele pudesse, de fato, correr uma carreira sem se cansar, com maturidade, sabendo aonde ele deveria chegar. E aí foi quando ele relatou todas essas coisas, não só à igreja da época, mas deixou registrado por uma provisão divina para todos nós, para que todos nós pudéssemos crescer e aprender através dessas palavras que foram inspiradas por Deus. Então a Bíblia não diz que é para nós nos convertermos hoje, sairmos correndo, sem nenhum preparo e fazermos, atirando. Por isso que há um texto que diz assim, ei, volte ao seu primeiro amor. Porque às vezes nós saímos correndo, porque somos meninos, Quando nos convertemos estamos vibrantes e a Bíblia chama de primeiro amor e nós temos o costume de falar isso também. E você sai correndo, vibrando com aquilo e de repente nos cansamos. Porque nos falta gás, porque nos falta estratégia, porque nos falta uma série de coisas. É interessante ver como as pessoas de mais idade, e isso eu digo com todo respeito, porque é uma honra para nós. Estávamos ouvindo hoje pela manhã o pastor Disseu e também corroborado pelo pastor Paulo Franco, a respeito da experiência deles, do início, ou do começo da carreira como pastores. E é interessante ver que todos nós, ninguém chega onde está à toa. Às vezes nós ficamos olhando para as pessoas e falamos, por quê? Olha como é fácil comandar aquela igreja, olha como é fácil cuidar de todo esse povo, de tudo isso que Deus colocou na mão dessa pessoa. Mas nós precisamos olhar não para onde a pessoa está, mas o percurso que ela percorreu. E é interessante para nós mais novos, e eu tenho a liberdade de falar nós mais novos, porque quando eu ouço esses homens falando, eu tenho idade para ser filho deles. Talvez você mais novo do que eu ainda também tenha a mesma liberdade, você até um pouco mais velho do que eu.
Mas é importante e interessante vermos as pessoas contando as suas experiências para que nós possamos nos colocar em uma situação de humildade e falar: eu tenho ainda muito que correr. Como diria o meu pai, ainda tenho muito feijão para comer, não é? E é interessante nós vermos as pessoas mais novas chegando e correndo e falando e fazendo, e de repente se cansam, porque não atentaram, ou porque não atentamos para aquilo que a Bíblia diz. Ei, Hebreus fala, né? O escritor aos Hebreus falou: corra com paciência. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Alguém aqui já correu uma maratona? Pastor Luiz, Robson, já correu uma maratona? Tá cabra macho. Alguém mais? Pastor Sérgio. Sabe quanto que é uma maratona? Você que nunca correu? 42 quilômetros, não é? E eu repito a pergunta: alguém já correu uma maratona? Eu já corri maravilhosamente bem, do meu jeito, 5 quilômetros. E quase morri. Imagina correr uma maratona. Correr uma maratona não é de um dia para o outro. Você não pode acordar amanhã e falar: ó, Deus falou comigo essa noite, eu posso correr uma maratona. Não, não vá. Não vá no mesmo dia. Se prepare, porque não é fácil, né? As pessoas que correm uma maratona, elas dizem que a metade da maratona não é nos 21 quilômetros. Matematicamente pode até ser, mas na prática, a metade vai ser lá no 30 e tantos. Porque os últimos 10 diz que a sua perna já está quase não aguentando mais se movimentar, o seu corpo está anestesiado, enfim, você está... Então precisa haver um preparo, porque não é fácil. Correr 100 metros é para um velocista. Correr uma maratona de 42 quilômetros é para um estrategista. Não pode ser de qualquer jeito. Qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Nós estamos nos preparando para quê? Nós estamos entrando em um novo ciclo, não é? De que maneira? Para corrermos até março ou para corrermos até dezembro? Acontece que a nossa vida não acaba em 2019, assim eu espero. Eu espero que você espere isso também. Amém? Você que não espera, fique aí na dispensação. Mas a você que, como eu, espera que não acabe em 2019, nós estamos correndo para quê? Estamos nos preparando para chegar aonde? Estamos nos preparando para ir até aonde? A Bíblia nos dá uma série de dicas e direções. Então nós precisamos consultar a Bíblia para vermos de que maneira temos que fazer. Hebreus 12, por exemplo, diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado. São duas coisas distintas. Para quem quer correr uma carreira, para quem quer correr uma maratona, e esse também serve para quem quer correr uma corrida de 100 metros, você tem que se desvincular ou se desvencilhar de qualquer embaraço, né? Temos ali um irmão que é ciclista, anda de bicicleta por aí. É fácil andar 50 quilômetros de bicicleta? Lógico que não. É fácil fazer qualquer coisa desse tipo na área atlética? Comparando aquilo que nós estamos lendo aqui, não. Mas existem coisas na nossa vida que nem sempre são pecado, mas são coisas que nos atrapalham. Como nós estamos nos preparando, inclusive, sobre isso? A falta de algumas coisas também nos atrapalha. Então, como que você e eu temos olhado para nós, diante daquilo que está sendo proposto a nós? Nós já falamos sobre isso, nós estamos aqui há tanto tempo. Algumas pessoas estão aqui ao mesmo tempo que outras têm de vida, né? Nós comemoramos, alguns dias atrás, 40 anos, e eu tenho 40 anos.
Significa que algumas pessoas estão na igreja o mesmo tempo que parte da igreja tem de vida. E o quanto nós estamos preparados para as coisas que podem vir, né? Tivemos um estudo recentemente a respeito do final dos tempos. E nós temos ouvido aqui a respeito do tipo de preparo que nós precisamos ter para passarmos pela onda de coisas que sobrevirão a todos nós. E não estamos inertes a essas coisas. Como estamos nos preparando? Eu lhe pergunto. Como você, como eu, como você está se preocupando em preparar a sua família? Aí você fala assim, mas escapa-te pela tua vida, a salvação é individual. Não, irmão, não seja egoísta assim não, principalmente você que é pai e mãe. Pense na tua família, pense na tua herança. Seria uma irresponsabilidade nossa como pais, olharmos para os nossos filhos e falarmos, se virem, hein? Cada um que corra a sua carreira. Não, nós estamos correndo junto. Nós estamos, enquanto igreja, correndo juntos. E a igreja, não sei se você lembra, mas a igreja começa em casa. Porque se não tivesse em casa, não teria nem pessoas para vir aqui na igreja. Não é isso? Então todos nós estamos juntos, nos ajudando. Qual é a vantagem que eu tenho de correr maravilhosamente bem e de repente olhar para trás e ver lá atrás as pessoas que caminham comigo? Seria egoísmo de minha parte. E se você pensa assim, seria egoísmo de sua também. Nós temos que correr juntos. Mas eles não querem vir. Então você talvez tenha que retroceder um pouco para agarrá-los. Vai ter momentos que nós vamos ter que pagar o preço por outras pessoas. É muito fácil abandonar os outros, né? Talvez todos nós precisássemos fazer um estágio na guerra, onde se aprende que não pode abandonar um amigo que está machucado, debilitado, que ainda não está morto, mas que está ferido. Ou vamos abandonar essas pessoas e vamos correr nós, por nossa conta? Não. Mas há um outro ponto que a Bíblia também diz, para pessoas que estão talvez correndo bem, e talvez você tenha olhado e falado, puxa vida, mas as coisas que eu estou esperando, né, eu estou correndo tão bem, estou fazendo a minha lição de casa direitinho, estou fazendo tudo que eu preciso fazer, estou cumprindo estou olhando cuidadosamente para aquilo que eu tenho aprendido. Isso pode acontecer conosco também. De repente termos assim uma crise de olharmos para dentro de nós e falar, por que eu estou fazendo tudo certo? Fazer uma releitura aí, né, individual, olhar no espelho, olhar para si mesmo, olhar para a sua vida e falar, por que eu estou fazendo tudo certo e as coisas não estão acontecendo do jeito que era para acontecer? Talvez o jeito que era para acontecer não é o jeito que você e eu queiramos. A Bíblia diz no livro de Provérbios que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Às vezes nós estamos esperando o embrulho de um jeito, mas ele pode vir de outro. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia diz, nos evangelhos fala muito sobre isso, que Jesus, quando ele estava em Nazaré, na sua cidade natal, foi ali que ele abriu o livro de Isaías e começou a ler. E quando ele começou a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aquilo que Isaías havia profetizado, em determinado momento ele fala, hoje se cumpriu esta escritura. E a Bíblia diz que os homens ficaram muito bravos, né? Os fariseus e tal. E no mesmo texto, a Bíblia diz que em Nazaré, que era o lugar em que Jesus havia nascido, ele não pôde fazer muitos milagres, senão algumas curas pela imposição das mãos.
Aquelas pessoas estavam esperando o Messias. Se nós lermos a palavra de Deus desde o começo dos evangelhos, dá para perceber que as pessoas estavam esperando de fato a vinda de um Messias, mas eles não tiveram compreensão e não aceitaram o jeito que o Messias chegou. Eles estavam esperando alguém que viesse talvez numa carruagem, alguém que viesse já com cara de Deus e não com cara de homem. Eles estavam esperando alguém que viesse derrubando tudo, chegando, sei lá, banhado a ouro, alguém que fosse esplêndido aos olhos naturais, mas Jesus veio por uma estratégia divina, de uma maneira natural. Do ponto de vista, ele nasceu como nós, embora tenha sido concebido pelo Espírito Santo, mas Jesus veio aos olhos humanos de uma maneira natural. E ainda veio de maneira humilde. Não nasceu no Einstein, nasceu numa manjedoura. Então aquelas pessoas estavam de fato esperando pelo Messias, mas algumas, ou a maioria delas, não percebeu quando o Messias chegou. Por quê? Porque estavam esperando uma embalagem diferente. Isso é tão sério que alguns até hoje, mais de 2000 anos depois, ainda não reconheceram que o Messias já veio e já cumpriu o plano pelo qual ele veio exercer. Então, o que isso nos ensina? Dentro desse contexto que João estava falando, cuidado para que você não perca aquilo que você já recebeu e cuidado para que você receba o seu galardão completo. Nós podemos aprender o seguinte: às vezes nós estamos orando há tanto tempo por algumas coisas, estamos nos preparando, estamos cumprindo a nossa lição, estamos fazendo tudo aquilo que precisamos fazer mesmo dentro da palavra de Deus, e nós olhamos e falamos: puxa vida, por que para mim não acontece? Por que não chegou do jeito que eu estava vislumbrando? E a resposta talvez seja essa: não veio do jeito que você quer, mas veio do jeito que Deus preparou para você. Então, nós precisamos orar para que Ele abra os nossos olhos, para que possamos reconhecer: Senhor, será que essa é a resposta daquilo que eu estava esperando? Mesmo que não venha na embalagem que eu gostaria que viesse. Provérbios 16. Versículo 1 mesmo. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Será que as respostas que nós estamos esperando já não estão aí à nossa disposição e nós estamos falando: mas não é desse jeito que eu queria não, como meninos, não é? Como crianças, chorando, esperneando, e a resposta já está lá, mas não, eu não aceito, não é desse jeito que eu queria de outro jeito, mas o seu pai, que é Deus, está falando: mas é assim que é para ser a sua resposta. É por isso que lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, o próprio Deus diz através do profeta: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Mas assim como Jesus falou que Deus é um bom pai, e melhor do que nós como pai, Ele sabe dar coisas boas aos filhos, há momentos em que o meu filho e o teu filho pedem coisas sobre as quais eles não podem ainda, não têm maturidade para exercer qualquer domínio. Não seria sensato eu dar o carro para o meu filho dirigir. E é interessante que a Bíblia diz a respeito disso, fala o seguinte: o herdeiro, ele é dono de tudo, mas enquanto ele for menino,
ele não pode usar nada. Ele é como o servo, ele é como o escravo, né? Ele é como aquele que não é dono de nada, porque ele ainda não tem maturidade para exercer nada sobre aquilo que é dele. É provável que, se nós não estamos vendo na nossa vida a realização das coisas que nós já estamos almejando há tanto tempo, que Deus já tenha respondido e nós não nos apercebemos, ou que Deus ainda não pôde disponibilizar a mim e a você, porque somos meninos ainda para receber aquilo. Apesar de o carro que é meu também, por lei e por legalidade, ser do meu filho, não significa que ele pode pegar o carro e sair dirigindo, porque ele ainda não tem preparo para isso. E assim como o exemplo do carro, existe o exemplo de tantas outras coisas. Nem tudo que está ao alcance de uma pessoa, ela pode usufruir, porque ela ainda não está preparada. E aí eu lhe pergunto novamente, e essa pergunta serve para todos nós: aonde está a culpa de tudo isso? Em Deus ou em nós? Em nós. Nós estamos entrando, como eu disse, em um novo ciclo, mais um, né? Falamos esses dias sobre isso. Mais um ano que nós estamos tendo a oportunidade, mais uma vez, como tantas outras, né? No meu caso, 41 vezes já. E o que vamos fazer com mais essa oportunidade? Que tipo de carreira estamos correndo? Que tipo de... aonde queremos chegar? Qual é o nosso objetivo? Há uma máxima que o pessoal usa muito nas faculdades, principalmente de administração, que diz o seguinte: quando você não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe o que você vai fazer da tua vida cristã, e eu também, se você não sabe o que você vai fazer do teu ministério, se você não sabe o que você vai fazer da tua carreira, se você não sabe nada a teu respeito, também não se interessa em saber ou em estabelecer como objetivo, então fique aí que está bom. Não é? Imagine que alguém parasse ali no meio daquela encruzilhada. Encruzilhada é esse cruzamento que nós temos aqui bem na esquina de frente para o estabelecimento ali do João. Imagine alguma pessoa parada ali no meio, e é até perigoso, na hora do fluxo intenso, e alguém, um guarda vê, ou qualquer um de nós vê essa pessoa e vai lá e fala: você está perdido? Para onde você quer ir? Ele fala: não sei. Eu já rapidamente diria a essa pessoa: então vai por aqui mesmo. Aí ele fala: mas eu vou dar onde? Ele fala: não sei, mas vai. Você não sabe para onde você quer ir, então vai aqui mesmo. Não é? Mas e se der errado? Eu falei: não sei, você não tem objetivo, vai aqui mesmo. Qualquer lugar serve, vai para lá. Nós precisamos saber para onde queremos ir. É responsabilidade sua e minha termos em nosso coração para onde nós queremos ir. Como é que você pode, alguém olha para você e fala: então, o que você quer? Tanto é que Jesus indagava as pessoas com essa pergunta, não é? E Jesus era bastante óbvio. Se alguém conhecesse Jesus hoje, fosse ler aquele texto, ia falar: será que Jesus é português? Português lá de Portugal. Você sabe que lá em Portugal existem algumas coisas óbvias e a gente faz como piada, mas é verdade. Coisas do tipo, na sola de um calçado, escrito: este lado é para baixo. Isso não é óbvio? Aperte aqui, num botão que está claro que é ali que tem que ser apertado. E alguém fala assim: ah, mas para que tanta obviedade? Mas tem pessoas que precisam de tudo assim óbvio demais. E às vezes, por nós não sermos tão óbvios, nós estamos achando que Jesus vai descobrir o que eu quero. Não, irmão, Jesus inclusive já sabe o que você deveria querer. Mas se você não sabe, se você não estabelece... Tanto é que Jesus chegou para um cego e perguntou: o que você quer que eu te faça? Se o cego fosse mal educado, ou mal criado, ou ignorante, como alguns de nós,
ele poderia falar: você não está vendo? Você é cego? Você é cego? Não está vendo o que eu quero? Eu quero ver. Mas o cego, o educado, falou: quero ver. Jesus falou: então tá bom, veja. É preciso que você e eu saibamos o que queremos. É preciso que você e eu saibamos o que queremos para podermos saber aonde nós vamos. Mais uma vez, voltando no exemplo de hoje, onde o pastor estava aqui exemplificando um tempo em que se havia muito essa questão de expulsão de demônios aqui na vida deles. E pelo que ele estava contando, era um diálogo, e num diálogo você tem que falar o que você quer de reação da outra parte. Então, até para você expulsar um demônio, você precisa saber o que você quer. Você quer que ele saia, você quer que ele fique? Você quer que ele espere? Você quer que ele fique amarrado? Você quer o quê? Como é que você tem orado a respeito da sua vida? Ah, Espírito Santo, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, preste atenção aqui, irmãos, deixe lá o inseto qualquer que seja. É o quê? É um beija-flor. Que benção. Então deixe ele lá. Será que ele veio avisar a hora? Tá bom, beija-flor. Vamos parar. Então, seja qual for a tua oração, ela precisa ser direcionada. Para que você fale, Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele colocou uma oração bem específica e com direções. E ele falou: se você não souber como orar, então ora assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, então você precisa saber que você quer pão, né? Senão Jesus não oraria assim: o pão nosso de cada dia nos dá, inclusive hoje. É hoje, Deus. Como que é mesmo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Olha eu, esquecendo da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ensinou-nos uma oração específica, com direções. Aí nós poderíamos falar: mas Deus já não sabe que a gente precisa de pão todo dia? Sabe ou não sabe? Foi Deus que te fez e me fez, Ele não sabe? Então para que Jesus ensinou você a pedir pão para hoje? Porque você precisa falar o que você quer. Você precisa falar o que você quer. Imagina alguém chegar na tua casa, tocar a campainha e você fala: pois não. A pessoa vai lá e fala: ó, estou aqui. E você fala: pois não. Fala: não, estou aqui. Diga aí, o que você tem para mim? Você pode responder: não tenho nada. Não sei o que você quer. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode pegar um balde de água, jogar nela. Você pode levar um pão para ela. Você pode, sei lá, abrir o portão, colocar ela para dentro. Você pode fazer uma série de coisas. Mas fica facultativo a você. Você pode escolher o que fazer. A minha mãe dizia que ninguém sabe o que o calado quer. É parecido com isso, né? Imagine você sentar à mesa com seu filho e falar: filho, o que você quer? Qualquer coisa, mãe. Pegue uma cebola e dá para ele. Fala: então coma. Não, mãe, mas isso não. Fala: você falou qualquer coisa, coma aí. Tem pão, tem leite, tem frios, tem bolacha. Qualquer coisa. Então eu escolho não te dar nada. Já pensou nisso? Para quem quer qualquer coisa serve.
E eu lhe pergunto, o que você quer? O que nós queremos, não é? O que nós estamos esperando dentro daquilo que João colocou aqui nesse texto para nós? Olhai por vós mesmos. Não fique preocupado. Aí às vezes você fica olhando para a pessoa que está do teu lado e fala assim, olha só, esse aí está sempre recebendo. Deus realmente tem filhos prediletos. Mas talvez essa pessoa que você e eu olhamos para ela e falamos, esse aí está sempre recebendo, é porque ela está olhando para ela mesma. E não está igual eu e você cuidando da vida do outro, né? Por isso que João falou aqui, olhai por vós mesmos, para que não percamos aquilo que já temos ganho, ou ganhado, aquilo que já é nosso, aquilo que já conquistamos. Antes, recebamos o inteiro galardão. E aí fica uma pergunta para nós pensarmos, né? Irmos para casa refletindo sobre ela. Que parte nós queremos? Será que nós queremos o galardão inteiro? Será que nós queremos um pedaço dele? Será que nós estamos satisfeitos com qualquer coisa dele? Ah, Senhor, aquilo que o Senhor tiver para mim, olha, eu sou tão humilde que aquilo que o Senhor quiser me dar, eu aceito. Inclusive, se o Senhor não quiser me dar nada, eu também aceito. De repente você é assim, amém. Então, é isso que você vai ganhar, e eu também. É isso que você vai receber, e eu também, se pensarmos assim. Ah, Senhor, assim está bom para mim. Olha, aliás, eu vou ficar aqui quietinho, só esperando a morte. E se demorar? E se demorar para a morte chegar? Ah, Senhor, inclusive, tomara que o mundo acabe em barranco, para que eu possa ficar aqui escorado. E se demorar? Existem pessoas que estão dependendo de você. O reino precisa de você. Todos nós somos importantes. Não é muito melhor você poder servir do que você ser servido? Alguns de nós não se preparam porque se acomoda na condição de ser servido. Mas não é muito melhor servir? A Bíblia diz, inclusive, Jesus falou, maior é o que serve. Mas você sabe que para servir, você tem que servir? Para você servir alguém, você tem que estar preparado para servir. Porque se você não serve para servir, você não serve para nada. E eu também. Vira quase um trava-línguas, né? Quem não serve para servir, não serve para nada. Imagina você ser casado com alguém que não serve para te servir, ou que não te serve nada. É provável que essa pessoa já tenha ouvido do seu cônjuge, você não serve para nada. E aí a gente fica bravo quando ouve isso, né? Você não serve. Mas talvez nós precisamos mesmo tomar alguns tapas assim, para aprendermos que nós precisamos nos preparar para servir. Jesus falou, você está aqui para servir. Porque ele falou, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Eu e você temos que lutar e correr para sermos parecidos com ele. Irmão, se você não se preparar, você vai servir a quem? E eu também. Para você servir alguma coisa a alguém, você precisa ter alguma coisa para dar. Ninguém pode dar o que não tem. Se você e eu não temos nada, se somos como uma lata vazia, nós estamos preparados ou para servir de apoio para a porta, ou para ser jogado no lixo para reciclagem. O que nós vamos fazer com isso? Eu escolho me preparar para servir cada vez melhor. Você escolhe o que a respeito de si mesmo? Porque João falou, ei, cuide você da sua vida, hein? Se prepare. Não fique esperando o pastor Disseu. Não fique esperando o pastor Sérgio. Não fique esperando o pastor Francisco. Não fique esperando o Marcelo. Não fique esperando alguém. Faça você mesmo. Amém? Você tem dentro de você alguém que lhe capacita a fazer tudo da melhor maneira possível. Porque a Bíblia diz, tudo que vier à minha mão para fazer, eu tenho que fazer conforme as minhas forças. Aonde você colocar a sua mão, tem que dar certo. O Espírito Santo
habita dentro de você. A Bíblia diz que você é como uma árvore plantada dentro, junto, do lado de um ribeiro de águas, a qual dá o fruto na estação própria. Se você precisa estar ali plantado para dar fruto na estação própria, as suas folhas não vão cair e a Bíblia diz que tudo que você fizer vai dar certo, prosperará. Amém? Isso está registrado no Salmo 1. Eu queria que você ficasse em pé para nós orarmos a respeito desta palavra. E você vai orar por quem? Por você mesmo. Ah, mas que egoísmo. Não, pode orar. Pode orar por você mesmo, amém? Antes de orar pelo seu marido, pela sua esposa, para que Deus desperte ele, ore por você, amém? Então vamos lá. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Senhor, nós dizemos assim como Pedro: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Nós não poderíamos fazer nada se não fosse a tua palavra e o teu Espírito Santo, Pai. A tua palavra diz que ela é boa para ensinar, para instruir, para nos guiar, Senhor. E nós queremos ser de fato guiados, instruídos e ensinados por ela, ajudados pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós, convencidos daquilo que é pecado, daquilo que nós precisamos largar, daquilo que nós precisamos mudar, e nós queremos ser renovados, transformados pela renovação do nosso entendimento através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Nós estamos iniciando mais uma etapa das nossas vidas e nós não queremos que seja mais uma, Senhor. Mas nós não colocamos o peso e a responsabilidade sobre o Senhor, mas colocamos sobre as nossas vidas mesmo. E saímos daqui hoje comprometidos em olhar para dentro de nós e entendermos o que nós queremos, para onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar, Pai. E é dentro disso que nós queremos estar comprometidos como filhos, para podermos, ao final da nossa vida, falarmos assim como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, não nos permita desistirmos no meio do caminho. Nós não queremos ser como aquele corredor que sai correndo em disparada, mas se cansa logo cedo. Mas nós queremos estar posicionados de maneira estratégica e ajudados pelo teu Espírito Santo para podermos chegar aonde o Senhor quer que cheguemos. Nós queremos receber o galardão inteiro, como diz a tua palavra, e não parte dele. Não queremos perder aquilo que nós já temos recebido, Pai. Que o Senhor nos ajude a olhar e que o teu Espírito nos guie para termos as melhores direções de onde nós precisamos andar, de onde nós precisamos ir e aonde nós precisamos chegar, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, como teus filhos, e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e por esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Graça e paz.